Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje no Evangelho nós contemplamos o anúncio do anjo a Maria. Nesse texto sagrado nós vemos um ensinamento sobre a vida de oração, porque o anjo vai até a Galiléia, essa cidade, a cidade de Nazaré, para estar com Maria. Maria, que estava provavelmente no seu momento de interioridade, tem essa experiência com o anjo, e a partir dessa experiência há um diálogo, porque o anjo, quando adentra nesse local onde Maria está, começa um diálogo com ela. A vida de oração é assim, é um diálogo com Deus, onde muitas vezes os anjos de Deus trazem as mensagens de Deus à nossa consciência e vêm trazer aquilo que são as graças necessárias que nós necessitamos para verdadeiramente permanecer no caminho e motivar cada vez mais essa relação e esse diálogo com Deus. Por isso que, se nós olharmos o Sagrado Evangelho de hoje, nós temos um exemplo muito importante de como deve ser a nossa vida de oração. Primeiramente, se nós olharmos, nós vamos ver que é o anjo que tem a iniciativa de falar, de ir até Maria. Assim também é na vida de oração. Deus tem sempre a iniciativa, porque Deus está sempre predisposto a essa oração. Nós que precisamos dar tempo a Deus, escolher tempo para Deus, para dedicar esse tempo a Deus, porque como Deus está sempre disposto a um diálogo conosco, nós precisamos verdadeiramente escolher um tempo para também nos dispor a esse diálogo de intimidade. Depois, quando nós vemos no Evangelho, o anjo vem dizer a Maria: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E aqui nós temos algo também que acontece com a nossa vida, na vida de oração, na nossa experiência de vida de oração. Porque na experiência de vida de oração, do contato íntimo com Deus, também nos vem uma alegria, uma felicidade,
um sentimento de satisfação de estar na presença de Deus. Depois, nós vemos também no Sagrado Evangelho de hoje como que o anjo vai dizer a Maria: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graças diante de Deus. Aqui também nós vemos uma coisa que acontece com a nossa vida, porque na vida de oração, nós muitas vezes, diante das experiências que nós temos com Deus, vem o medo, vem o receio, e muitas vezes nós temos esse medo de dar esse passo decisivo na nossa vida, porque nós não sabemos da onde vêm essas emoções, se vêm realmente de Deus, se vêm de nós mesmos, ou se vêm do inimigo da salvação, dos inimigos da salvação. Por isso que o medo é uma coisa que é muito natural acontecer. E é importante que nós tenhamos essa consciência que medo nós sentiremos, mas quando nós temos essa consciência que é natural que aconteça esse medo, nós começamos a nos abrir mais ainda a essa graça, essa moção do Espírito Santo, para permitir com que Deus verdadeiramente realize a sua obra em nós. Por isso que Maria vai começar um diálogo com o anjo, dizendo ao anjo, né, que não conhece homem algum e como isso irá acontecer. O anjo vai dialogando com Maria e o anjo vai dizer uma coisa muito importante, que essa é verdadeiramente aquilo que é a grande experiência da vida de oração, porque o anjo ele vai fazer uma menção àquela tenda da reunião antiga, porque ele vai dizer: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa era a experiência que acontecia na antiguidade. O povo de Israel no deserto, a nuvem do Senhor descia sobre a tenda da reunião e ali Deus se fazia presente. Assim acontece com a Virgem Maria. O Espírito Santo vem com sua sombra sobre ela. Assim também acontece na vida de oração com a nossa vida. Quando nós vamos crescendo numa verdadeira vida de oração, nós começamos a ter essa experiência, uma experiência de realmente ser cobertos pelo Espírito Santo, de serem imergidos dentro dessa vida divina, para que possamos verdadeiramente transbordar dessa graça. E assim vai acontecer. Maria, depois dessa concepção milagrosa pelo Espírito Santo, vai dar à luz o Filho de Deus. Assim também na vida de oração, nós, quando nós nos permitimos ser envoltos pelo Espírito Santo, quando nós nos permitimos ser introduzidos dentro dessa luz, dessa nuvem, quando nós nos permitimos ser essa verdadeira tenda da reunião, porque nós somos templos do Espírito Santo, nós começamos também a transbordar Jesus Cristo. Jesus não nasce em nosso ventre, porque isso só aconteceu com Maria, mas Jesus vai nascer nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, e ele vai ser cada vez mais proclamado através do nosso testemunho. Essa é a experiência que os antigos tiveram, que Moisés teve, porque quando Moisés tinha aquela experiência, quando ele saía da tenda, seu rosto estava brilhante, transfigurado, estava transformado naquele ao qual ele teve o contato. A vida de oração é assim. Quando nós vamos crescendo na vida de oração com Deus, nós vamos nos transfigurando nele e vamos parecendo cada vez mais com ele. E as pessoas que nos encontram percebem que nós estamos sempre na presença do Senhor. Por fim, nós temos aquilo que é a correspondência nessa vida de oração. Porque na vida de oração, Deus sempre fala aos nossos ouvidos, à nossa consciência, ao nosso coração. E nós precisamos dar esse passo de correspondência
como Maria fez. Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E essa é realmente a correspondência que nós devemos realizar diante do chamado de Deus na nossa vida. Porque ser servo significa desejar estar unido sempre ao Senhor, servindo sempre ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra significa que se realize na nossa vida aquilo que é o mistério da salvação, da palavra de Deus, daquilo que é verdadeiramente o grande dom de Deus na nossa vida, que é Jesus Cristo. Jesus é essa palavra que vem em nós para se fazer carne, na nossa própria carne, para que ele possa ser proclamado ao mundo através do nosso testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.